Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Eliette Carvalho e hoje nós vamos fazer a operação multiplicação com os números decimais. Eu tenho aqui o número 8,36 vezes 3 e ele está na forma horizontal e nós vamos colocar ele na forma vertical. Então, é o famoso armar a conta. Então, 8,36 numa linha, na linha de baixo, vezes 3, e passo o traço para iniciar a minha multiplicação. Preciso lembrar que eu tenho aqui o número 3, então eu vou montar a tabuada do número 3, a famosa tabuada, que nós falamos os múltiplos de 3, e vou iniciar a minha multiplicação. Não se preocupe com a vírgula, tá bom? Depois, no final, nós vamos inserir a vírgula no lugar correto. Então, eu tenho 3 vezes 6, eu sei que é 18, e eu vou colocar aqui. O 8 fica como unidade, ele fica embaixo. O 1 é a dezena, e ele sobe. O próximo número é o 3. 3 vezes 3, eu sei que é o 9 e preciso me atentar, porque o 9 ele vai somar com 1 que já estava lá em cima, e eu vou ter o número 10. O 0 é a minha unidade e o 1 é a minha dezena, por isso que o 1 vai subir e o 0 ele vai ficar na unidade, que no caso aqui, o 0 já se torna uma 0 dezena. Nós vamos para o próximo, que é 8 vezes 3. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, nós temos 24. Não podemos se esquecer de somar o 24 com o número 1, que eu tenho o número 25. Finalizei a resolução? Finalizei. Agora, eu preciso verificar quantas casas eu tenho depois da vírgula do número 8,36. Eu tenho aqui 2 casas. O número 3, que eu tenho aqui, ele não tem vírgula, então eu não vou contar com essas 2 casas. Eu só deixo as 2 casas. E como que eu vou inserir a vírgula? Eu vou contar da direita para a esquerda 2 casas. Então, eu tenho aqui a primeira casa e a segunda casa, onde eu vou colocar a minha vírgula. E o meu resultado é 25,08. Nós temos aqui um outro exemplo, 45,3 vezes 2,1. Eu já deixei ela na forma vertical, né? A famosa conta armada. E nós vamos resolver sem pensar na vírgula agora, tudo bem? Se eu tirar a vírgula aqui, eu vou iniciar pela unidade. Se eu deixar a vírgula no 2,1, eu inicio na minha casa do meu décimo. Vou iniciar pelo meu décimo, 1 vezes 3, obedecendo sempre a ordem de resolução. Vou montar a famosa tabuada do 1 e vou iniciar. 1 vezes 3, eu sei que é 3, então eu coloco aqui na minha unidade. Lembrando que eu não estou falando ainda como decimal. Vou agora, 1 vezes 5, 1 vezes 5, eu sei que é 5, vou colocar agora na casa da dezena, vou para o 4, 1 vezes 4, 4. Eu tenho aqui o número 453. Agora, preciso resolver, né, a minha unidade, no caso do 2,1. Vou fazer a minha tabuada do 2 e vou iniciar. 2 vezes 3 é 6. Vou pular uma casa, porque agora estou resolvendo a minha unidade. Se eu tirar a vírgula do 2,1, eu vou ter o número 21. Então, seria a casa da dezena, mas como eu estou falando de decimal, a casa da unidade. Então, o resultado eu coloco embaixo do 5. Agora, eu vou para o próximo número. 2 vezes 5, 10. Não tenho ninguém para somar, então, o 0 fica como unidade e 1 sobe. E agora, 2 vezes 4.
2 vezes 4, eu sei que é 8. Só que eu não posso esquecer de somar o 8 com 1. 8 mais 1, 9. Vou passar o traço, finalizei a minha multiplicação. Agora, eu vou fazer a minha soma. O 3, eu desço 3. 5 mais 6 é 11. 4 mais 1 é 5. E esse 9, eu desço ele, tá bom? Você pode pensar assim, professora, por que eu estou descendo? Porque, na verdade, você está somando 9 mais 0. Ele não está aparecendo aqui, mas eu posso completar com 0 e fazer 9 mais 0, que é 9, tá bom? Agora, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho uma casa, né, que é do 0,3 aqui, ó, 45,3, uma casa. No 2,1, eu tenho mais uma casa. Eu vou somar essas casas, eu terei 2 casas e vou contar da direita para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2. Então, a vírgula, ela estará entre o 5 e o 1. E eu tenho o número 95,13. Eu tenho outro exemplo aqui com números decimais. Então, eu tenho 0,03 vezes 0,01. Está na forma horizontal, eu vou colocar na forma vertical para iniciar a minha resolução. Como a tabuada do 1 todo mundo já sabe de cor, eu já vou direto para nós ganharmos tempo na resolução. Então, eu tenho aqui 1 vezes 3, 3. Vou agora para o meu décimo. 1 vezes 0, 0. Agora, eu vou para a minha casa da unidade. 1 vezes 0, 0. Agora, eu vou fazer décimo vezes centésimo. 0 vezes 3, 0, né? Lembrando que eu vou pular uma casa aqui e vou iniciar embaixo desse 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Professora, posso ir direto? Pode. Depois eu vou ensinar vocês a resolverem, a fazer uma resolução já direto dos números decimais. Agora, eu vou na minha unidade, que a minha unidade é 0. Então, começo com 0 vezes 3. A mesma coisa, olha, eu tenho 2 casas aqui, ó, as 2 casas aqui com sinal de mais. Então, eu vou começar na terceira casa a resolução. 0 vezes 3, 0. Agora, eu vou para 0 vezes 0, 0. E agora, 0 vezes 0, 0. Passo o traço e faço aí a adição, né? O 3, aqui eu coloquei mais, o sinal de mais, você pode completar com 0. 3 mais 0 mais 0 é 3. 0 mais 0 é 0. Tudo que é somado a 0 aqui, eu tenho como resultado 0, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos se preocupar com a vírgula. Eu tenho aqui 2 casas depois da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Somando essas casas, eu tenho 4 casas. Então, eu vou andar da direita para a esquerda. Eu já coloquei uma vírgula aqui para ficar melhor para você visualizar. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Então, eu tenho 0,0003 dessa resolução. O próximo exemplo é a multiplicação de decimais por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Nós dizemos, quando nós temos aí a multiplicação na base 10, na potência da base 10, nós não precisamos montar, armar, colocar na vertical a operação. Eu posso fazer direto. Então, eu fiz aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, 543,2 vezes 10. O vírgula 2, ele só tem uma casa decimal, tá bom? Depois a gente vai com 2 casas e depois a gente vai fazer a operação com 3 casas. Então, eu tenho aqui o número decimal, 543,2 vezes o algarismo 10. Então, o algarismo 10, ele tem um 0. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula nas casas decimais. Só que agora, de vez de ser direita para esquerda,
é ao contrário, é esquerda para direita. Então, olha a minha seta, eu só ando uma casa. Então, o número que eu vou ter dessa operação, dessa multiplicação, 543,2 vezes 10, eu terei como resultado o algarismo 5.432. O outro exemplo, eu vou ter aqui duas casas decimais, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 54,32 vezes 100. A mesma coisa. Eu tenho dois zeros, vou andar com a vírgula da esquerda para a direita, duas casas, porque é equivalente a esses dois zeros aqui. Não preciso armar. Então, eu venho aqui, vou andar da esquerda para a direita, então eu terei como resultado o algarismo 5.432. Agora, olha, outro exemplo, eu tenho aqui três casas decimais e tenho vezes 1.000. Então, eu tenho 5,432 vezes 1.000. O número 1.000, o algarismo 1.000, ele tem três zeros. Então, multiplicando esse número decimal, eu vou andar três casas, da esquerda para a direita. E aí, terei como resultado o algarismo 5.432. Amiguinho, muito obrigada pela tua atenção. Se inscreva no canal, nos ajude nesse canal, se inscrevendo, compartilhando, dando aí o seu like. E o meu objetivo é ajudar alunos que precisam entender como resolver questões matemáticas. Até mais!